ela também indicava um símbolo. Então, a escrita pictográfica era toda baseada em símbolos. Tá? Depois surgiu a escrita ideográfica, que os autores escreviam ou desenvolviam desenhos que tinham ideias. Esse sinal, esse desenho, essa figura transmite uma ideia, e essa ideia automaticamente está indicando um texto, um conteúdo, um assunto. Então, era muito relacionado o símbolo à ideia. E por isso que surgiu a proposta da escrita ideográfica. E mais tarde surgiu o fonograma, que já eram as escritas fonográficas, que elas já tinham já uma proposta já muito mais ampla de o aluno ou o leitor ou aquele seguidor do rabino poder também já visualizar o texto com um sentido mais coloquial de um alfabeto. Então, os alfabetos vão começar a surgir praticamente já da escrita fonográfica. Porém, a escrita, vamos dizer assim, que gerou a escrita que hoje nós utilizamos, a escrita raiz que gerou a escrita utilizada hoje, foi a escrita cuneiforme, que surgiu justamente lá na Babilônia, na antiga Caldeia. Ali é que começa a ser construído as primeiras letras em formas de curvas, por isso que era denominada cuneiforme, que tinha uma formada de uma forma de curva ou de pequenas cunhas, tá? E eram justamente feitas em pedras com a proposta justamente de representar figuras, objetos, ideias, até de famosos hieróglifos ou de símbolos. Quando nós falamos de hieróglifos, falamos de símbolos que eram utilizados no aspecto da mitologia, que era para eles poder ali indicar um texto, indicar uma figura que representava uma palavra, que representava um alfabeto ou uma letra, e com isso eles começaram a construir as primeiras escritas, que foi com já o texto com a escrita cuneiforme na Babilônia, tá? Mais tarde, inclusive, um oficial inglês por nome Henrik Heinsohn, ele vai descobrir como um notável um estudante da cultura egípcia, ele vai descobrir, na verdade, os primeiros textos, as primeiras placas da escrita cuneiforme, escrita em forma de pedra, tá? Praticamente, a escrita cuneiforme, ela compunha 500 marcas diferentes, com mais ou menos 30.000 combinações cada uma dessas marcas. E isso ia gerar, na verdade, toda uma miscelânea, né, de propostas, de textos e escritos e de vogais, de figuras dentro dessas placas de barro que iriam formar as combinações que mais tarde formariam as frases e a ideia e a proposta que o autor tem utilizando cada uma daquelas escritas em formas de cunha. Alguma dúvida da parte de vocês dessa primeira parte da aula? Alguém tem alguma dúvida? É a hora de perguntar. Todos estão compreendendo? Hora que eu vou perguntar, então. Se ninguém pergunta, eu pergunto, né? Eu gosto de ver o aluno participar. Aline Silva. Eu vi que ela está ali concentrada.
Aline, quem criou a escrita cuneiforme? Quem criou a escrita cuneiforme? Eu falei aí agora mesmo. Repeti 2 vezes. Vou te dar uma dica. Daniel esteve por lá. Os babilônicos, né? Os babilônicos. E qual era a forma dessa escrita? Era em forma de... Começa com C. De curva. De cunha ou curva, tá? Que é justamente para dar um sentido mais de uma forma para o texto e para a letra. Ali que começa a surgir a primeira ideia de letra, é a partir do escrito cuneiforme. Né? Repetindo que era um escrito que tinha 30.000 combinações, utilizando 500 expressões de desenhos ou de curvas cuneiformes, ou em forma de cunha. Tá? Vamos continuando a aula. Agora, nós vamos entrar já tratando aqui primeiro de uma figura, tá? Que essa aqui é uma figura representando a escrita cuneiforme, para vocês terem ideia de como ela era desenvolvida ou construída. Porque essa é a escrita que gerou, não é, as outras demais escritas, que chegou até resultar na escrita que nós utilizamos hoje. Tá? A escrita, mais tarde, que gerou os alfabetos, ela foi surgir e foi ser descoberta junto do Sinai, do Monte Sinai, que era justamente já organizada em escritos, que eram os denominados biblos, tá? Que um arqueólogo e um estudante da cultura judaica, Han Shanhan, ele vai descobrir esses textos e essas primeiras placas de escrita fonética, que era justamente a escrita que foi utilizada no tempo de Moisés, isso em 1500 a.C. Então, Moisés, para escrever a Torá, ele se utilizou dessas primeiras escritas. Então, essa escrita aqui, que eu estou aqui passando aqui o mouse, ela foi a que responsável para gerar as primeiras formas do aramaico e do hebraico. Então, o hebraico e o aramaico surge a partir da escrita fonética, tá? As primeiras vogais, as primeiras expressões de desenho da letra e do texto hebraico vai surgir a partir da escrita fonética ainda no tempo de Moisés, isso em 1500 a.C. Tá? Outro detalhe também importante, que quando Moisés ele está construindo o seu texto, a Torá, já havia toda uma formação intelectual. No tempo de Moisés, já havia uma cultura educacional. Principalmente no Egito, já havia as primeiras faculdades. Claro que não era uma faculdade no contexto que nós temos hoje, mas era uma faculdade onde o aluno, porque a cultura de formação hebraica, ela, como eu já até falei na aula inaugural, ela tinha etapas. O aluno passava em um estudo em casa, onde ele era educado na Torá pelos pais, depois ele era levado para um rabino, e depois o rabino ia escolher os 14 melhores dessa turma, que ele ia denominar de Tálmides,
ou seja, de seguidores, discípulos, que no original grego é mathetes, e esses discípulos se tornariam futuramente, depois de 4, 5 anos acompanhando um rabino ou aos pés de um rabino, um estudante universitário, ou seja, ele seria levado para uma academia de rabinos, aonde os rabinos lhes forneceriam um conhecimento mais detalhado de assuntos que estavam relacionados não só às ciências humanas, ou uma visão humana, uma visão das ciências do espírito, que eles falavam, o nome genitivo para as ciências humanas foi ciências do espírito, para depois trabalhar com as ciências exatas, que surgiu primeiro com a lógica. Então, o estudo da lógica, o estudo das ciências do espírito foram conteúdos estudados por Moisés, que utilizou esses conteúdos, ou esses conteúdos vinham até ele em forma de escrita fonética. E ele automaticamente vai se utilizar dessa escrita fonética para construir a Torá. Então, a Torá vai chegar até o momento que os rabinos e os responsáveis por a canonização da Torá, vai chegar na mão deles os pergaminhos escritos não automaticamente no idioma hebraico oficial, mas em escritos fonéticos, que era justamente esses desenhos, essas formas pictográficas e formas também de um sentido fonético, que traziam um contexto de símbolos, de sinais, que representavam esses símbolos e sinais, palavras e frases, que mais tarde foram gerar, então, as primeiras palavras, os primeiros textos no idioma hebraico. Então, o idioma hebraico vai nascer com a escrita fonética. Alguma dúvida? Todos estão compreendendo, alcançando o entendimento? Vamos em frente. Agora, o próximo assunto que nós vamos trabalhar é quando o cânon foi construído, tá? A partir da visão de todos os escritos já estarem sendo organizados. E nós já estamos entrando num período pós-mosaico, quando inicia já os reinos, com o governo monárquico, e mais tarde com a divisão de reinos, Reino do Sul, Reino do Norte, com toda a estruturação dos impérios assírios, Império Babilônico, Império automaticamente que estavam ali num contexto de relação com Israel e com Judá, não é? Automaticamente Israel, aquele reino que estava na região do norte, governado por Jeroboão, e o Judá e Efraim, que constituía o reino do sul, governado por Roboão e depois, claro, por suas descendências, ou seja, a origem que vai surgir dessa descendência é a partir da raiz de Jeroboão e depois da raiz de Roboão, dentro do reino, claro, do norte e o reino do sul. Lembrando que o reino do sul são aqueles que vêm da descendência de Davi, e o reino lá, justamente do norte, vem a partir de Jeroboão. Agora, um detalhe muito importante é que, nesse momento, é que o cânon começa a ser pensado. E quando o cânon começa a ser pensado, o termo utilizado para cânon foi, primeiramente, canê, que era, como eu já até mencionei anteriormente aqui na aula, era uma indicação da expressão régua de medir, ou de medição. Então, a proposta, quando se falava cânon das escrituras ou cânon
era justamente trazer um sentido de uma medição, de uma extensão, de uma régua, de um sentido que seguia uma linha reta, com um aspecto ou um sentido paralelo de uma linha de pensamento reta, de algo que tinha um sentido pragmático, ortodoxo, reto. Já com a proposta da terminologia utilizada, canon, que é de origem grega, surge também um outro termo correlato, que é o termo canone, que vai dizer regra ou regra de conduta e fé. Então, automaticamente já se tinha entendimento que os livros ou os escritos que vão compor o cânon têm que ser pautados em uma regra de conduta moral, caráter e fé e religião, e automaticamente Deus como centro. Tá? Então já tinha-se essa visão antes até de chegar os concílios que foram autorizar e autentificar perante ao contexto religioso e a igreja na época, o cânon tanto do Antigo Testamento, que foi o primeiro a ser canonizado, e depois o cânon do Novo Testamento, que foi o segundo a ser canonizado. Qual que eram os critérios para a canonização? Então, na época de Atanásio, quem foi Atanásio? Atanásio foi um dos pais da igreja. Quando utilizamos esse termo pais da igreja, queremos falar daqueles que deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos, o último a atuar foi João, que atuou até o século 100. Quando entramos já no segundo século da igreja, quem vai estar à frente de toda a continuidade dos trabalhos iniciados pelos apóstolos já são os discípulos deles, os pais da igreja. E esses pais da igreja, o primeiro trabalho deles não vai ser somente eclesiástico, mas o trabalho principal deles vai ser um trabalho apologético, que seria uma defesa da fé cristã. Porque nesse momento deles, segundo século, terceiro século, quarto século, foi o tempo das maiores controvérsias, dos maiores conflitos, de debates dos gnósticos, dos docetistas, dos marcionitas, dos arianos, dos eutiquianos e outras correntes de pensamento que eram totalmente contrárias aos ensinos dos apóstolos e o que a igreja defendia como doutrina, como regra de fé. E aí, automaticamente, os pais da igreja eram aqueles que se levantavam para defender as escrituras, se levantavam para defender a fé cristã, se levantavam para ser os defensores da fé cristã. Por isso, apologetas. Apologia indica defesa, apologetas, defensores da fé cristã. Muito bem. Então, agora, a partir de Atanásio, que é um do pai da igreja, que está trabalhando ou atuando nos terceiros séculos e teve uma participação muito importante na história da igreja e na história automaticamente do cristianismo, o Atanásio, em 350 depois de Cristo, ele vai formular o primeiro conceito para cânon. Até Atanásio, o conceito estava em desenvolvimento. Com Atanásio, então, definido um conceito para a palavra cânon no sentido sagrado, para aí termos o cânon sagrado, ou
ter o entendimento do que deveria ser o cânon relacionado com a igreja, com a religião, com o sagrado. A palavra cânon, então, é aplicada a toda a Bíblia, a todo o corpus escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tanto no seu sentido ativo, ou o que quer dizer no sentido ativo? No sentido prático, no sentido de atuação, de aplicação, de percepção, como no sentido passivo, que é no sentido de registro, no sentido de documento, no sentido de um registro. No sentido ativo, a Bíblia, ou o cânon, ele deveria ser julgado, deveria ser avaliado, passar por um crivo, para ver se esse texto era realmente um texto inspirado pelo Espírito Santo, cumpria o que Paulo deixou registrado em 2 Timóteo 3, versículo 16, que diz que toda escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, se essa escritura ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, ela tem que estar centrada em Deus e Deus tem que falar através dela. Essa era já uma regra para uma escritura ou um escrito de um agiógrafo ser canonizado, ou seja, ser reconhecido como um livro sagrado. Então, no sentido passivo, o cânon significava uma regra, um padrão, né, pelo qual um escrito deveria ser julgado, se ele era inspirado ou dotado de autoridade. Essa autoridade, a autoridade divina. E era medida, avaliada essa autoridade divina, se realmente ao falar aquele texto ou ler aquele texto, a pessoa sentia que o texto estava falando com ela e que estava indo de encontro à realidade que ela estava vivendo e que a própria sociedade, o próprio contexto e ambiente que a pessoa estava inserida estava retratado naquele texto. Então, esse emprego em duas direções causava até uma certa confusão para os estudiosos, para também alguns grupos e segmentos religiosos, que, ao primeiro momento, alguns tentaram até desconstruir essa proposta. Mas depois nós vamos ver que o cânon esteve relacionado à escritura no seu sentido ativo, mais do que no seu sentido passivo, como sendo no sentido de aplicação mais do que registro, de falar, de comunicar o que Deus tem para falar com o seu povo, mais de um documento ou um registro deixado por Deus para a humanidade. Essa era a visão mais peculiar, mais distinta, para começar-se a pensar que um livro realmente era, ou um texto realmente era inspirado e merecia, então, ser canonizado e se tornar um texto reconhecido ou canonizado. E aí, automaticamente, nós vamos ver os primeiros manuscritos que agora chegam à mão já das primeiras autoridades que foi dentro do Concílio de Jâmia em 90 depois de Cristo, para reconhecer e autenticar o Antigo Testamento. Alguma dúvida? Alguma participação? Todos estão compreendendo? Irmã Maria Fernandes está compreendendo? Sim. A outra irmã Maria também está compreendendo? Cadê vocês? Vocês estão todos participando? Amém? Amém, estou aqui. Entendendo. É porque vocês saíram aí
Abram as câmeras. Vamos abrir as câmeras, depois vamos tirar uma foto para nós colocarmos nas redes sociais, tá? Vamos abrir umas câmeras, porque quando vocês fecham as câmeras, eu penso até que vocês não estão participando. Muito bem. Irmã Maria Ângela, compreendendo? Estou compreendendo. Irmã Maria Fernandes também está compreendendo. O pastor Marcílio apareceu ali, também está compreendendo? Tem alguma dúvida, alguma participação, pastor Marcílio? Apareci. Eu estou aqui porque eu não estou na biblioteca, porque meu filho está usando... Ele está lá no comando. Está no comando. Eu estou no quarto aqui, cheguei do trabalho às pressas, né, mas estou aqui acompanhando, sim. Amém. Pastor Henrique também, se tiver alguma participação, alguém tiver uma participação, alguma ideia, alguma fala, é bom porque nós vamos trocando ideias e vamos ampliando. Dúvidas geram também possibilidades de uma ampliação de um conteúdo. Irmã Cristina, tem alguma dúvida? É Cristina, não é... Eu não guardei o nome de vocês ainda, porque na semana que vem eu vou ter chamada. Aí eu vou fazer a chamada e eu vou ter o nome já guardado na minha mente. Muito bem, então vamos para frente. Agora, nós vamos entrar no 7º slide, que é justamente tratar já da estrutura do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram construídas. Tá? Quando começou-se a pensar nos primeiros cânones que foram formados no Antigo Testamento, o primeiro que surgiu foi no ano 200 depois de Cristo, que foi justamente o cânon denominado Cânon de Muratório. Tá? Esse cânon de Muratório, ele tinha alguns textos ou alguns livros que compunham praticamente todo o Novo Testamento e partes do Antigo Testamento. Basicamente, o cânon de Muratório constituía, vamos dizer assim, 90% dos escritos que compunham os livros do Novo Testamento. Então, ele já tinha uma certa divisão. Os 4 evangelhos, Atos Apóstolos, as cartas paulinas, as epístolas gerais, e também já tinha 2 apocalipses. Não tinha sido feito ainda um crivo. E aí, nesse cano, nós vamos encontrar ainda alguns escritos, vamos dizer assim, que foram considerados mais tarde como escritos apócrifos. Quando utiliza esse termo apócrifo, é escrito que não foi reconhecido pelos concílios e, automaticamente, os concílios consideraram como escritos não inspirados, que eram mais relatos históricos do que um texto que tinha uma percepção e uma visão de inspiração sagrada ou de inspiração divina. Tá? Então, nós vamos ver nesse cânon de Muratório alguns escritos considerados e que depois foram denominados apócrifos, ou livros apócrifos, como no caso o Apocalipse de Pedro e a Sabedoria de Salomão. Tá? Mais tarde, no ano 250 depois de Cristo, 50 anos à frente, daí nós já vamos ter no período já de Orígenes, que foi um dos grandes pais da igreja, que foi o responsável até por uma escola de pensamento e uma escola teológica. Nós tínhamos 2 escolas, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria era governada, ou comandada, ou liderada por Orígenes, e a escola de Antioquia por Irineu. A escola de Alexandria, governada por Orígenes, já tinha um Novo Testamento, que era o mesmo Novo Testamento que usava-se Orígenes, que ele dispunha para os alunos estudar. Então, esse cânon do Novo Testamento,
proposto por Orígenes, ele sim é o que estava mais próximo do que nós temos hoje. Os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, e aí vinha 1 Pedro e 1 João, de epístolas gerais, e o Apocalipse de João. A partir do ano 300 depois de Cristo, aí vai surgir já um Novo Testamento que foi usado por Eusébio, que foi um outro pai da igreja, que esse já compunha os 4 evangelhos, as cartas paulinas, 1 Pedro, 1 João, tá? E o Apocalipse de João, que para ele teria uma autoria duvidosa, tá? Mais tarde vai surgir lá no Concílio de Cartago, isso em 400 depois de Cristo, a oficialização então do cânon do Novo Testamento, e aí vem todos os 27 livros. Já para o Antigo Testamento, a divisão que vai seguir primeiro o Pentateuco, depois livros históricos, depois livros proféticos, profetas maiores e menores, vai surgir a partir de 90 depois de Cristo, com o Concílio de Jâmia, que até eu coloquei uma imagem ilustrativa desse concílio aqui. Este concílio foi muito importante para a historiografia bíblica, porque ele foi o responsável por autenticar e dar o fidedigno, a autenticidade fidedigna, a fidedignidade para o cânon do Antigo Testamento, reconhecendo quais seriam os livros que deveriam compor o cânon sagrado do Antigo Testamento, que seriam os 39 livros inspirados pelo Espírito Santo. E a partir deste concílio, ainda os escritos que vão ser autenticados e tornar-se o cânon do Antigo Testamento não estavam divididos da forma como nós temos hoje. Era basicamente a Torá, depois vinha escritos, que eram os livros históricos, não é? Era denominado escritos, e depois vinha profetas anteriores, aí inclusive entrava Josué, Samuel, tá? Para depois entrar também alguns profetas maiores, tá? E aí depois entrariam os profetas menores. Então havia uma certa particularidade na divisão no contexto de um cânon judaico. Mais tarde, a partir já do Concílio de Cartago, que vai oficializar o cânon do Novo Testamento, mais tarde também vai surgir um concílio que vai autenticar o cânon do Antigo Testamento com a divisão que nós temos hoje. Mas a divisão que nós temos hoje, ela foi oficializada de uma forma pragmática e oficial a partir do surgimento, e nós vamos estudar nessa disciplina, das primeiras, vamos assim, os primeiros textos, os primeiros manuscritos oficiais, como o caso da Septuaginta, Vulgata Latina, e depois alguns textos já que geraram as primeiras Bíblias e os primeiros volumes do Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí veio essa divisão. Essa divisão surgiu praticamente com a divisão que nós temos hoje, que está em nossas mãos hoje, ela vai surgir praticamente com a proposta de Jerônimo, quando ele escreve a Vulgata Latina, que seria uma transliteração para o latim da Septuaginta, que era o Antigo Testamento escrito no idioma grego.
E aí alguém pergunta assim, por que esse termo Septuaginta? Agora eu vou contar a história da Septuaginta para vocês. Ptolomeu Soter, que era um membro dos denominados da dinastia ptolomaica, nesse período entre os dois testamentos, o período interbíblico, os 400 anos de silêncio, é que ele está governando. Ele era um grande, vamos dizer assim, líder, tá? E um grande expoente do Império Medo-Persa. E ele, automaticamente, era o responsável pela maior biblioteca que tinha naquele período, que era a Biblioteca de Antioquia. Tá? E aí ele vai chamar o diretor, o que administrava aquela biblioteca, para perguntar para ele, olha, você tem algum livro que possa narrar e a nossa disposição aí na biblioteca, que narre, que apresente a história do povo judeu? Aí Aristeias, que era o diretor desta biblioteca, vai dizer, não, nós não temos. Então, quem é que poderia nos fornecer essas informações? Ou esses escritos? Aí Aristeias vai falar, olha, eu fiquei informado que esses escritos estão sob a responsabilidade de um sacerdote chamado Eleazar. E aí Ptolomeu Soter deu uma ordem a Aristeias, que ele fosse até a presença de Eleazar e pedisse que o imperador estava requerendo esses escritos para ser feita uma tradução, para pertencer essa tradução como uma fonte de informação dentro da biblioteca de Antioquia. E aí Eleazar falou assim, olha, eu tenho os escritos, mas eles precisam ser traduzidos. Eles são todos no idioma original, no hebraico, e esse não é o idioma oficial para que todos possam dispor desse entendimento. Então, Aristeias fala com ele que Ptolomeu Soter tinha lhe incumbido a responsabilidade também de contratar escribas que pudessem desenvolver essa tradução para o idioma grego. E aí Eleazar, com a orientação e ordem de Aristeias, vai recrutar 72 escribas, que quando chegam na presença de Ptolomeu, Ptolomeu os envia para um local deserto e eles vão ficar reclusos praticamente lá 40 dias, reclusos, trabalhando num trabalho extensivo, e durante esse período eles conseguem traduzir todo o cânon hebraico do Antigo Testamento para o grego. E aí vai denominar esse texto, ou esse livro, ou esse conjunto de livros de Septuaginta. Por quê? O escrito que foi construído, ou o texto que foi